Vamos falar hoje sobre as fases que você passa da sua jornada do autoconhecimento. Todo mundo necessariamente passa por isso. Se você não passou, mas em algum momento, você mergulhando em si mesmo, mergulhando nessa jornada de autoconhecimento, você vai passar. A primeira fase é a fase da dependência. É a consciência de que você é um ser completamente dependente. Você depende, por exemplo, quando você nasce, um bebezinho depende dos pais para comer, para tomar banho, para se limpar. É a fase da dependência, onde você depende de tudo. E aí você cresce um pouquinho, você continua dependente de outras formas, mas ainda assim dependente. Você depende, por exemplo, dos seus pais para estudar, para sobreviver, para se alimentar, depende materialmente. E aí a gente cresce, né? Nos tornamos adultos e muitas vezes a gente carrega esses padrões de dependência. É quando a gente depende emocionalmente de situações, de pessoas, de eventos, para que a gente se sinta feliz. Por exemplo, tem gente, aliás, tem muito marmanjo aí que até hoje, né, depende dos pais até materialmente, financeiramente. Mas existem outras dependências mais sutis que muitas vezes a gente não percebe, não dá esse nome, não coloca essa palavra. Por exemplo, se você depende de um relacionamento para se sentir feliz, você tem aí uma dependência emocional. Se você depende de uma pessoa para te dizer como você deve se portar, o que deve pensar, o que deve agir, há uma dependência. Muitas pessoas dependem, por exemplo, dos jornais para dizer como elas devem se sentir. Depende das novelas para ver como deve ser o padrão de vida perfeita. Então, há uma dependência, depende de filmes para se sentir bem, para se sentir feliz. Se você precisa de algo para se sentir bem, pode haver uma dependência em algum nível. E aí, quando a gente adentra no universo do autoconhecimento, a gente começa uma jornada interna, a gente passa para um segundo momento, o momento da independência. É quando você sabe quem você é. Você começa a ter noção do valor que você tem. Bom dia, Fê. Você começa a ter noção do valor que você tem, você começa a entender, ter a consciência de quem você é. Essa fase de independência, você alcança ela, por exemplo, quando você começa a fazer um curso de autoconhecimento, quando você começa a olhar para suas crenças limitantes, quando você começa a entender esses condicionamentos que você acabou absorvendo no decorrer da sua vida e você toma a decisão consciente de se libertar deles, de deixá-los para trás. E aí você toma a consciência de quem você é. Toma consciência das suas próprias ideias, dos significados que você dá à vida, gente. Porque uma coisa é certa, a gente não consegue mudar o que nos acontece, os acontecimentos. Mas nós temos total controle da maneira como reagimos a esses acontecimentos. Então, nessa fase, a gente começa a reagir de uma maneira consciente e ter escolhas conscientes. Por exemplo, você começa a perceber como eu fiz o concurso de delegado de polícia, queria muito passar, estudei tanto que passei até em segundo lugar. Vejam quanto eu queria aquela realidade na minha vida. E depois, quando o tempo foi passando e eu fui me conhecendo, entendendo quem eu realmente era, a minha própria forma de pensar, eu fui vendo que aquilo não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com aquilo que eu queria na minha vida, com o alinhamento de quem eu era, com os meus próprios valores, e isso aconteceu quando eu despertei. Eu saí desse modo de dependência para um modo de independência, para ter os meus próprios pensamentos, a minha própria estrutura de crenças e para entender quem eu era. E quantas pessoas passam a vida inteira dependendo daquilo que a sociedade diz que é o certo, daquilo que os seus pais dizem que é o certo, mas e você acaba fazendo coisas que não tem nada a ver com a sua essência, não tem nada a ver com você, plantando uma vida de muita frustração. O bom disso é que a gente pode mudar a qualquer momento, ninguém é uma árvore e a gente pode simplesmente mudar. Então, nessa fase, você tem consciência de quem você é e você pode tomar e adotar escolhas sem depender do julgamento dos outros, da opinião dos outros, da mídia, da sociedade, do marketing. É uma fase de mais consciência. E aí você vai caminhando naturalmente para a terceira fase, que é a fase que provavelmente algumas das pessoas que podem estar aqui também, que é a fase da entrega. É a fase
em que você volta a depender, mas uma dependência diferente. É a fase da confiança, do entendimento que existe algo maior que nós fazemos parte de um todo, de uma consciência extremamente sábia, extremamente inteligente, extremamente amorosa, que direciona o fluxo da vida para frente. O fluxo da vida é a evolução. O fluxo da vida é a gente se encontrar cada vez mais, a gente ser cada vez mais feliz, a gente ser cada vez mais alinhado com o que a gente veio fazer aqui. Esse é o fluxo da vida. E quando a gente passa a entender essa consciência de que nós fazemos parte desse todo, a gente é convidado a entregar, a confiar. E você cria uma nova dependência, mas não é uma dependência do que acontece no seu exterior, na sua realidade, que é um condicionamento para você se sentir bem. É a consciência de que você depende do universo para cumprir sua missão, e o universo depende de você. Gente, é como, metaforicamente, né, a gente imagina uma árvore. Olha para uma árvore. Quando você olhar para uma árvore novamente, imagina quantas coisas tiveram que acontecer para aquela vida, para aquela árvore dar certo. Né? Um passarinho teve que levar a sementinha, jogou na terra, aí um animal teve que... dependeu disso, né, de um animal ir lá afundar a sementinha na terra. Aí aquela sementinha dependeu da chuva, dos momentos de chuva, dos momentos de sol. Aquela sementinha precisou da energia para começar a crescer e florescer. E assim somos nós, né? Para a gente crescer e florescer, a gente precisa do universo, a gente precisa da nossa entrega e também dependemos do universo. É uma dependência que não te leva, muitas vezes a pessoa pensa assim, então vou confiar no universo, vou entregar, não vou fazer mais nada, vou ficar aqui descansando no universo, manda para mim os clientes, manda para mim o que eu preciso fazer, manda para mim, manda... Não é assim. Se você ficar esperando o universo simplesmente agir sem você fazer nada, nada vai acontecer. Por quê? Gente, o universo não faz nada. O universo precisa da gente. Alguém por acaso já viu um passarinho aí de barriga pra cima, esperando o universo, manda minhoca aqui pra minha boca? Não, né, gente? Isso não acontece. Você realmente precisa fazer a sua parte. Você faz a sua parte, o universo faz a parte dele. O universo não tem pernas, nem braços. O universo precisa das suas pernas, dos seus braços, da sua voz, para que você cumpra essa missão maior, para que você faça a sua parte nesse todo que também precisa de você. Ficou claro isso, gente? Você faz a sua parte, o universo faz a parte dele. É uma interdependência. É diferente da dependência que faz com que você fique esperando a felicidade através de um fator externo. Não. A entrega é a dependência de saber que você faz a sua parte e o universo faz a parte dele, e vocês conjuntamente transformam o mundo. Faz sentido? Então, agora, gente, o que é que você pode fazer? Fica essa reflexão com você. O que é que você pode fazer para iniciar essa interdependência do universo? Qual é a parte que cabe a você nessa interdependência para fazer as coisas realmente funcionarem na sua vida? Fica aí com essa reflexão para você pensar e trazer essas respostas para você.